Chega no final do ano e com ele o sentimento familiar de que algo ficou pelo caminho. Talvez você já tenha iniciado o ano com grandes expectativas, mas à medida que os meses se passaram, as metas foram perdidas, a força diminuiu também o foco. Agora olhando para 2025, você sente aquela necessidade de mudança, mas a pergunta permanece: por onde começar? Se você já se sentiu assim perdido em relação ao que realmente quer alcançar, ou sobre como transformar seus objetivos, seus desejos em ações efetivas, esse episódio é para você. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina, do foco, e eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos para transformar a sua vida, transformar a sua produtividade, a sua eficiência. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal, YouTube, o Spotify, por onde você estiver acompanhando, para receber toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e efetivamente agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E no episódio anterior, se você não acompanhou, eu falei sobre por que as pessoas falham no cumprimento das metas e quais impactos isso pode trazer para a vida dessas pessoas, né? Então hoje eu vou continuar esse papo sobre metas, explorando o tema e falando um pouco mais sobre por que é tão importante e por que clareza é o primeiro passo para você definir as suas metas e te dar a motivação que você precisa para efetivamente cumprir o que você promete no ano, né? Mas antes da gente falar o como, ou seja, como definir as suas metas, como medir, como monitorar, eu acho que é importante entender o porquê, né? A sua real motivação. A clareza das metas, ela ativa uma parte do nosso cérebro que é responsável pelo planejamento e execução, já falei algumas vezes aqui, o córtex pré-frontal, e esse centro de comando, ele transforma ali o que você tem de ideias abstratas em ações que são concretas. E quando você souber exatamente o que você quer alcançar, isso vai eliminar aqui aquela confusão e o excesso de opções que podem levar ali você a procrastinar, ou não fazer nada, ou ficar na inércia, né? Até pesquisas da psicologia, elas mostram que as pessoas que definem de forma mais clara as suas metas, elas têm maior chance de alcançar e elas se sentem mais confiantes, elas apresentam ali um menor nível de estresse. Isso porque o nosso cérebro, ele gosta, ele adora, né, estruturas claras, porque isso economiza energia, reduz aquela sensação de incerteza que pode ser desgastante. Por outro lado, quando você define metas que são super genéricas, como eu quero ser mais saudável, eu quero economizar dinheiro, você está sobrecarregando o seu sistema decisório, que é o sistema decisório do seu cérebro, porque ele não sabe efetivamente o que você está querendo alcançar. Outro problema é que tentar também abraçar metas demais é muito complicado. Quanto mais metas você tem, menos tempo você tem para destinar para cada uma delas e, obviamente, isso vai acabar te levando à falha, né? Isso porque o seu cérebro ele tem uma capacidade limitada de foco, de autocontrole, e dividir a sua energia entre várias metas significa que você diminui aí também a sua chance de alcançar o sucesso, né? Mas para isso eu vou trazer aqui alguns passos, né? O primeiro deles é identificar suas prioridades. Nem todas as metas têm o mesmo peso ou impacto na sua vida. O primeiro passo para você ter essa clareza é identificar o que realmente é importante para você. E aí existem algumas técnicas, por exemplo, a roda da vida, que é uma ferramenta muito utilizada aí em processos de coaching, né, e mentoria. Ela basicamente divide a sua vida em várias áreas, como por exemplo saúde, carreira, finanças, relacionamento, desenvolvimento pessoal, lazer, espiritualidade. E é uma mandala, né? Imagina aí um círculo dividido em uma pizza, né, dividido em vários pontos, onde você vai avaliar de 1 a 10 como é que você se sente em relação a essa área. Isso faz com que você visualize melhor quais áreas da sua vida precisam ser desenvolvidas, precisam de um pouco mais de atenção, né? Por exemplo, se você perceber que a sua saúde está com nível 4, enquanto ali a sua carreira está no nível 8, pode ser que seja importante nesse momento para você priorizar algo relacionado ao seu bem-estar físico, por exemplo. Bruno, mas se eu tiver, por exemplo, mais de uma área que está ruim, que precisa ser desenvolvida, não tem problema. Escolhe só uma nesse momento que você se sinta bem, que você acha que pode trazer benefícios para você melhorar. E, em geral, quando a gente foca em uma dessas áreas, indiretamente, a gente acaba contribuindo com a melhoria das outras áreas também. Então, isso vai facilitar muito no seu dia a dia, né? Outro ponto é faça perguntas reflexivas. Isso é uma outra forma de trazer um pouco mais de clareza e refletir sobre os seus objetivos,
fazendo perguntas, por exemplo, o que eu mais quero alcançar em 2025? Por que essa conquista é importante para mim? O que eu vou sentir se eu conquistar esse objetivo? O que eu vou sentir se eu não conquistar esse objetivo? Quais são as pessoas importantes nessa meta? O que está envolvido e que me deixaria frustrado se eu chegasse no final do ano com os mesmos resultados? E quando você responde a essas perguntas, você tem que evitar, obviamente, buscar a resposta do que os outros esperam de você, né? Você tem que se concentrar no que realmente você quer. O segundo passo é alinhar metas pessoais e profissionais, né? Muitas vezes a gente acaba tendo ali um desequilíbrio, vamos chamar assim, entre o que é pessoal e o profissional. Isso leva a uma sensação de frustração. Enquanto a gente se dedica a metas do trabalho, a gente deixa de lado os nossos objetivos pessoais que são muito importantes, como, por exemplo, cuidar da saúde, o bem-estar, passar tempo com a nossa família, né? E encontrar um ponto de convergência é muito importante para que a gente consiga achar esse equilíbrio, né? Fazer uma lista de metas pessoais e outra de metas profissionais, e depois procurar conexão entre elas. Por exemplo, se você tem uma meta profissional que é obter uma promoção e uma meta pessoal, que pode ser, por exemplo, gestão de tempo, isso é congruente, uma vai ajudar a outra. Se por acaso você tem uma meta pessoal de fazer mais exercício, isso pode melhorar a sua produtividade no trabalho também, criando ali um círculo virtuoso, positivo, né? Alinhar esses objetivos garante que você caminhe sim na direção certa, de forma consistente, sem sacrificar uma área em detrimento da outra, né? E o terceiro passo é definir prioridades. Nem toda meta tem a mesma urgência, o mesmo impacto na sua vida. Por isso que é essencial você estabelecer prioridades que sejam claras. Esse passo ele vai te ajudar a direcionar a sua energia e a sua motivação para o que realmente faz diferença para garantir o seu avanço aí de forma consistente nos seus objetivos e suas metas desse ano. Então a primeira coisa é classifique as suas metas, liste todas elas, classifique de acordo com a importância ou com o prazo. Tem uma forma que é a matriz de Eisenhower, que é muito boa para você fazer isso. Você bota ali o impacto, a urgência, ou na verdade você divide em quadrantes, né? Você vai definir a relevância dessas metas fazendo essa divisão de quadrantes. Então, o primeiro isso aqui é importante. Mas ele pode ser urgente. Urgente é aquilo que você não vai ter mais tempo para realizar. Você tem que mandar o imposto de renda amanhã. Aquilo ali é urgente, ele já não é mais importante. Importante tem que pagar o plano de saúde porque é importante para minha família. E tem aqueles que não são importantes e que não são urgentes. Então, se ele não é importante e nem é urgente, aí é alguma coisa que você pode, inclusive, tirar da sua lista. Classificando isso, vai ajudar muito a você trabalhar nas priorizações e definir ali um ranking das atividades que você efetivamente vai fazer para trazer resultado para você. E aí você se concentra nos dois primeiros quadrantes, priorizando o que é importante e urgente, né? Depois disso, você numera ali, pode criar um ranking de 1 a 5 dentro dessas atividades que você selecionou e você começa a trabalhar na meta, né? nos objetivos, nas tarefas que têm maior impacto primeiro. Aí isso vai aumentar, obviamente, a sua sensação de realização, de motivação, para que você siga em frente. O quarto passo é validar as suas metas. Antes de mergulhar na execução, é importante que você valide as suas metas, o que você criou, o que você definiu, priorizou, para ver se realmente isso está alinhado com o que você deseja alcançar. E seguindo os passos anteriores que a gente falou aqui, né? Essa etapa, ela ajuda a garantir que os seus esforços sejam direcionados para o que realmente é importante. Reflita sobre a coerência das metas, se pergunte, essa meta, ela faz sentido, ela está de acordo com os meus valores, com os meus objetivos maiores? Revisite as suas prioridades, veja se ela está realmente refletindo o que você deseja, se não é uma influência externa, por exemplo, que você quer agradar alguém, se ela está conectada às áreas da vida que você efetivamente precisa fortalecer, como você considerou ali na roda da vida, né, nas priorizações que você trouxe. As suas metas, elas devem abordar essas áreas, obviamente, de forma equilibrada. Você tem que estar comprometido em trabalhar a sua meta e se certificar de que você está no momento adequado de vida também, para que você possa dedicar esse tempo e energia, né? Às vezes a gente está buscando, mas não é o momento ideal, né? Então, se for o momento, já priorize, já comece o seu trabalho, veja que você está pronto e, caso contrário, faça o ajuste que for necessário para que esteja dentro do teu contexto atual. Não adianta você ter metas ultra importantes, urgentes, mas que você não vai conseguir
se dedicar ou que você não tem clareza total, e aí isso vai te fazer chegar no final do ano de novo e falar, eu não consegui. E obviamente, trabalhe com foco, com organização, com disciplina ao longo dos meses, mesmo que a meta pareça distante, porque você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Então reflete um momento, se você está pronto para dar esse primeiro passo, transformar o seu 2025 num ano efetivamente de realizações, de sucessos maiores dos seus objetivos, se isso está conectado à sua vida, à sua carreira, se você usou lá algum método como a roda da vida, se você priorizou, se está tudo bem e se você efetivamente entende que está certo, agora é só começar a sua execução de 2025. E no próximo episódio eu vou trazer aqui também um pouco mais sobre metas, né? Fechando ali como é que você pode acompanhar, monitorar, organizar suas metas, e aí você vai ter todo o arcabouço necessário para começar 2025 de forma mais executiva, né? Trazendo ali um resultado já no primeiro mês, né? Não esperando para definir suas metas no início do ano. E se você estiver ouvindo esse episódio, é bem provável que nessa época daqui tem um link aqui ou para um treinamento que eu vou fazer de clareza, né? Que eu acho que é esse primeiro ponto. É claro que eu não vou estar falando apenas sobre metas, mas eu vou estar falando de forma geral, a clareza para a sua vida. Muitas pessoas elas ficam estagnadas porque elas não conseguem, elas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas não conseguem identificar o que está errado. Obviamente aqui eu trouxe um foco específico de metas, né? Mas isso acontece em diversos fatores da nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, numa mudança de emprego, num aprendizado, num próximo passo de carreira, enfim, até numa dieta, enfim, tem muitas possibilidades dessa falta de clareza de congelar, e é obviamente uma coisa que o nosso cérebro evita, né? Um gasto de energia em algo que ele não sabe qual vai ser o resultado. Então esse treinamento ele vai trazer uma visão melhor de clareza para que você possa dar esse primeiro passo. O link deve estar aqui na descrição em algum momento, não sei quando você está ouvindo, mas se por acaso já tiver terminado o período de inscrição, deve ter uma lista de espera aí você se cadastra, que quando a gente abrir uma nova turma, você pode assistir, tá bom? E se você gostou desse conteúdo, curte, deixa o seu comentário, compartilha, deixa o seu review, compartilha com pelo menos uma pessoa, né, que precisa ouvir isso, deixa o seu review e a gente se vê semana que vem no último episódio desse ano, e eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada. Eu vou dar um descanso e aí na temporada que vem a gente volta com força total. Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.